Ô, Lília? Lília? Você tá me ouvindo, Lília? Tá me ouvindo agora? Aí, tô ouvindo. Isso, estava desligado. Ó, é o módulo 46, página 200. Certo? Certo, isso mesmo. Ó, a número 1, acho que nós fizemos, não fizemos? A série homóloga, heteróloga e isóloga. Lembra? Ó, quando a gente fala de série isóloga, né, nós temos aí uma diferença de um composto para o outro de acordo com o número de H2, tá? Então, seria assim, de um alcano, de um alceno, de um alcino. E depois, na vertical, vocês viram que está aumentando a quantidade de carbono e 2Hs. Isso é série homóloga. Então, a número 1 da página 200 é letra E. Gente, meus dedos estão congelando. Vocês ficaram? Nossa, eu estou segurando a coxinha aqui, vai ter função. Podia ter um pote de quente, né? Então, hein? Quentão. É chato. Ó, agora, número 2. O gás adquirido. Ah, isso aqui que eu quero falar com vocês. Ó. Dos hidrocarbonetos, o gás de cozinha, GLP, que é o gás de efeito do petróleo. Nós temos o propano e o butano. Tá vendo, ó, que todos têm terminação no O e AN na frente, ó. AN, terminação no O. Isso são hidrocarbonetos de cadeias abertas com simples ligações. Então, obedece essa fórmula aqui, ó. Então, ó, prop, 3 carbonos. Então, aqui é C3H8 e aqui é C4H10, tá? Então, aí está falando de gás de botijão, ó. O gás adquirido em botijões no comércio, usualmente consumido como combustível em fogões, é mistura de hidrocarbonetos, ó, carbono e hidrogênio, e é derivado do petróleo. Então, letra D de bola, a número 2. Vocês chegaram a fazer ou era para fazer hoje aqui? Vocês fizeram? Só fazer aí, então, sexta. Ótimo. Querem um tempinho para ver essa do Enem? Dá uma olhadinha nessa do Enem. Faz a questão para 200. Ah, você está 100? Ah, tá. Apostila 16. Eu achei. Achou? Ó, tenta fazer essa do Enem. Ó, do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é serem provenientes ou não de fontes renováveis. No caso dos derivados de petróleo, do álcool de cana, essa distinção se caracteriza pelo quê? Mas, primeiro, o que é recurso renovável e não renovável? O que vocês acham que é recurso renovável e não renovável? Por exemplo, você acha que está sendo formado petróleo hoje, por exemplo? Tá, mas é uma escala muito Demorado. O que a gente considera renovável ou não renovável? Não quer dizer que não vá ser produzido mais, tá? Só que, por exemplo, se eu for ali no posto agora e colocar 50 litros de gasolina no tanque do meu carro, eu vou queimar essa gasolina e em vida eu não vou presenciar a reposição daquilo que eu gastei, porque eu não vou viver o suficiente para repor o que eu gastei. Então, uma geração é capaz de acabar com o recurso não renovável. Por quê? Porque em vida, o prazo de vivência daquela geração
não é suficiente para repor. Então, ela pode esgotar um recurso. Agora, no caso da cana-de-açúcar, que seria o álcool, eu vou ali no posto e vou abastecer com 50 litros de álcool. Nesse exato momento, tem uma destilaria produzindo álcool, plantando a cana, tá? Então, a gente tem a diferença de renovável e não renovável pelo tempo, isso mesmo, pelo tempo que a gente tem de produção deles, tá? Então, qual alternativa aí seria mais? Letra A, muito bem. Pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes. Período geológico, no caso do petróleo, e anual, no caso da cana. E por que não pode ser alternativa assim? Eu sei que mas aí também pode o mesmo. Ó, pelo tempo de produção de combustível, pois o refino do petróleo leva 10 vezes mais tempo do que. Mas aí não é refinação, não é refinar ele. Por exemplo, eu tenho que ter o bruto para eu refinar. Então, não é só o prazo da refinaria dele. Então, quer dizer que ele está igualando que eu vou ter tanto cana-de-açúcar quanto petróleo bruto. E que a diferença estaria só na produção do combustível. Não é assim. Né? É na formação do petróleo. Tá? Vamos Ô, lá. Lili, Oi? e por que não poderia ser AD? D de dado? Isso. Pelo tempo de combustão de uma mesma. Porque está falando aqui do tempo de combustão. Aí, por exemplo, tudo que está sendo citado nessas alternativas é depois do combustível já produzido, ou do petróleo já formado, ou da cana já plantada. Então, por exemplo, não é a combustão que vai ser levada em consideração. Combustão seria eu já ter a gasolina pronta e o tempo de combustão dela, que é queima. Certo? Entendi, certo. O recurso ser renovável ou não, porque aí, comparando combustão, eu já tinha que ter os dois combustíveis em mãos. Mas a afirmativa estaria certa se estivesse falando de combustão. A de outra coisa, Isso, se estivesse falando de combustão, por exemplo. o tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível é um tempo muito maior para os derivados de petróleo do que do álcool. Em termos de combustão, a gente não leva em consideração tempo, tá? Por quê? Porque a gente leva em consideração valores energéticos. O tempo de combustão vai depender da quantidade de combustível. Aí, o que a gente leva em consideração? A termoquímica, que é o ΔH, que é a quantidade de caloria que o combustível libera, e a gente leva em consideração a velocidade de combustão. É tipo assim, tipo cinética. Combustões são exotérmicas, então elas são mais rápidas. Mas aí, por exemplo, para você comparar tempo, você teria que analisar a quantidade de combustível que você tem. Aqui não foi citado. Entendeu? Por exemplo, eu te dou um tanque de gasolina ou eu te dou um tanque de álcool. Como é que você vai falar qual deles terminou a combustão mais rápido? Você entendeu o que eu estou falando? Que não é considerado tempo de combustão? É só Entendi, valor teria. energético, que é o ΔH, porque vai depender. Por exemplo, logicamente, você tem que olhar o gráfico de combustão e analisar a energia de ativação. Você já aprendeu isso? Sim, Cinética. sim, Então, energia de ativação é a energia mínima necessária para uma reação ocorrer. Só que aí o tempo com que ela ocorre depende da quantidade de combustível. entendi. Entendi. Então teria que, se fosse falar de tempo, teria que dar os dois, né? Isso, aí você tem que falar quanto de combustível tem, qual que é a energia de ativação deles, Entendi, ok. falar quem é mais rápido ou não. Ok. Por exemplo, tem algumas coisas que são fixas. Qual que é a temperatura de ebulição da água? Ao nível do mar? 100 graus, certo? É isso mesmo.
É 100 graus Celsius. Então, vamos supor, se eu colocar um copo de água, 1 litro de água no fogão, a temperatura de ebulição é fixa, é 100 graus. Só que o tempo de ebulição é o mesmo? Não, porque depende da quantidade. Então, uma vai demorar mais a ebulição. Sabe aqueles gráficos de ebulição? Você tem lá a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. O tempo que gasta para a ebulição depende da quantidade de água que você tem. Então, de combustível é a mesma coisa, tá? Entendi. Então, aí aqui ele está entrando numa outra área que não é só a parte de... por isso que o Enem coloca isso, ó. O Enem está colocando, do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que faz com que o combustível seja renovável ou não renovável. Então, o Enem ele é muito contextualizado. Ele pode te dar alternativas verdadeiras, mas aquela que está dentro do contexto é que você tem que marcar. Então, aqui ele falou um pouco de cinética, de velocidade. Então, não é levado em consideração, porque não foi isso o foco que o Enem quis, entendeu? Certo? Certo. Então eles são meio tipo meio pegadinha, né? Você tem que prestar muita Isso, atenção. o Enem é muito contextualizado. Você pode ver que, além de uma prova de conhecimento, ele é uma prova de resistência também, que são questões muito grandes. Tá? Ó, agora, antes da gente trocar de matéria, pega a página 202. Olha o exercício da FUVEST aí, o primeiro. Dá uma olhadinha. O primeiro, página 202, número 6. Esse exercício da FUVEST. A figura mostra esquematicamente o equipamento utilizado nas refinarias para efetuar a destilação fracionada do petróleo. Os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Então, ó, o petróleo bruto está entrando aí pela esquerda. Qual vai ser o primeiro que vai sair lá em cima? Isso é muito importante, saber a escala e a ordem com que as substâncias são retiradas, tá? Primeiro, a gente tira gás de cozinha. De todas as alternativas que tem aí, ele colocou os 4 principais. Ele colocou gasolina, óleo diesel, asfalto e gás de cozinha. O primeiro que a gente tira é o gás de cozinha, que tem menor ponto de ebulição. Depois, o 2 é a gasolina. O 3 é o óleo diesel, que já é mais pesado, tá? Tem mais massa, a ebulição é maior. E depois nós temos o 4, que aí já é o asfalto, tá? Então, dos 4 que ele citou, a ordem correta é a letra A. Mas o que vai interferir nessa ordem? Por exemplo, ó, eu preciso, porque eu não sei como é que vocês estão lá na outra parte. Você já viu forças intermoleculares? Van der Waals, ponte de hidrogênio. A gente viu com você, Lilian. Então, forças intermoleculares do ano passado, lembra? É Exatamente. porque eu não lembro, porque eu e o Boni troca às vezes de partes, né? Então, ó, presta atenção aqui. Se eu falar para você assim, ó, que eu tenho a molécula de água, ela é assim, ó. Deixa eu só colocar já do jeito correto. Ó, a molécula de água é desse jeito, certo? O que nós temos aqui? Aqui nós temos ligações covalentes. O que é uma ligação covalente? É uma ligação que une um átomo a outro para formar uma molécula, certo? Romper isso daqui é reação química. Seria passar corrente elétrica na água. Aí a água passa de H2O para H2 e O2. Então, se eu passo corrente elétrica aqui, eu tenho formação de novas substâncias, porque houve o rompimento de uma ligação covalente. Isso é reação química. Só que agora eu estou com um copo de água.
Dentro desse copo, está cheio de H2O no estado líquido. E eu vou aquecer, isso vai virar H2O no estado de vapor. O que foi rompido aqui? Não foram rompidas ligações nenhuma, foram atrações. O que são atrações? Vamos supor, eu sou uma molécula de água. O que faz com que eu fique do lado de outra molécula dentro de um copo de água? É uma atração entre as moléculas. Tem 3 tipos de atração. Essa daqui é a mais forte, que a gente chama de ponte de hidrogênio. Por quê? Ó, o oxigênio, ele é o lado negativo da água e o hidrogênio é o lado positivo. Quando uma molécula se encontra com a outra, o H de uma vai se atrair, ó, o H de uma vai ficar atraído pelo O da outra. E elas vão se juntando desse jeito, tá? Aí o que acontece? Quando eu aqueço, isso aqui se rompe. Por isso que a água sai da atmosfera. Porque eu separei essas moléculas. Isso aqui é atração. A gente chama de forças intermoleculares. Aí tem as mais fracas, que é as Van der Waals, né? Que a gente chama de dispersão de London ou de polo induzido. São as mais fraquinhas. A maioria dos casos são voláteis. São líquidos que se abriu ele já vai saindo, porque a atração é tão fraca que eles vão saindo. Hidrocarbonetos são muito fracos. Que seria, por exemplo, aqui, ó, propano e butano. São hidrocarbonetos, todos são de polo induzido, ou seja, são fraquíssimos. Mas aí como é que eu falo para você ainda que o ponto de ebulição desse é menor do que esse? Porque ele é mais pesado. Por quê? Além de separar, a energia tem que ser suficiente para empurrar a molécula para fora. Não adianta eu separar a água dentro da panela e ela não ser empurrada para a atmosfera. Porque imagina, eu só separo, mas eu não empurro. É a mesma coisa que eu quero separar 2 pessoas, está amarrada por uma corda. Você corta a corda, a gente fica aqui. Você teria que cortar a corda e fazer isso, ou seja, tem que afastar. Então, quanto mais pesada a molécula for, aí tem um bem fraquinho de um lado e um mais forte do outro. Você não vai aplicar a mesma força, entendeu? No mais pesado, você vai ter que ter mais força. Então, a gente separa primeiro por forças intermoleculares. Dipolo induzido é a mais fraca, depois vem dipolo permanente e depois vem ligação de hidrogênio. Ah, tem uma de cada? Ótimo, você vai falar, ó. Dipolo induzido tem menor ponto de ebulição, dipolo permanente depois ligação de hidrogênio. Aí você está lá no ar da prova, você fala assim, olha, mas tem 2 aqui da mesma interação, ó. Esse é dipolo induzido, esse também é. Como é que eu desempato? Aí você vai pelo tamanho. Todos aí são hidrocarbonetos. Tá vendo? Ó? Gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, asfalto. Só que vai depender da quantidade de átomos que eu tenho. Enquanto o gás de cozinha tem 3, a gasolina tem 8, o óleo diesel tem mais de 20, o asfalto mais de 30, carbonos. Então ele é mais pesado. Se ele é mais pesado, ele tem que ter mais energia para poder mudar de estado, que é o que a gente chama de ebulição. Tá? Então a gente separa primeiro por forças intermoleculares, empatou, aí a gente separa por isso daqui. Aí tem outra coisa também. Aí eu te dou 2 moléculas iguais. Eu te dou essa e essa daqui, ó. Moléculas iguais que eu falo, não, é o mesmo número de átomos. Ó, é hidrocarboneto, tá vendo? Aqui, 3. 1, 2, 3, 4. C4H10. E aqui C4H10. Aí você fala assim, pronto. Os 2 são hidrocarbonetos. Ótimo. De polo induzido. Não dá para desempatar. Os 2 têm a mesma quantidade de átomos. Não dá para desempatar.
Só que uma cadeia normal e a outra é ramificada. Se for para você juntar duas dessas, ela não vai ter uma junção maior do que essa que está ramificada? As ramificadas, elas não têm muito acesso à outra, fica sempre um espaço entre elas, porque tem ramificação. Então, essas ramificadas, elas têm menos atração uma pela outra, porque essa ramificação atrapalha elas ficarem mais grudadas. Então, a temperatura de ebulição das ramificadas é menor do que as normais. Então, você tem que analisar tudo isso. O tipo de interação, o tamanho da molécula, se a interação empatar. Se a molécula tiver o mesmo tamanho, você vai analisar se ela é ramificada ou normal. Tá? Pra você ter uma ideia, a gasolina, ela tem um processo nela que é chamado de octanagem. Acertar o índice de octanagem dela. O que quer dizer isso? Nitroglicerina, não sei se eu falei com vocês, nitroglicerina, se eu chacoalhar, ela estoura na minha mão. Por quê? Porque só de colidir uma molécula com outra já libera energia suficiente para desencadear. Então, o que eu tenho que fazer? As gasolinas, que são, por exemplo, retas, né? Que a gente tem o octano, por exemplo, elas não conseguem ser submetidas à compressão. Se eu deixar meu carro ali com a gasolina normal, né, de cadeia normal, eu estou aqui dando aula, meu carro liga lá. Eu não pedi para ele ligar, mas ele vai ligar. Por quê? Algum fator externo, ou aumentou muito a temperatura, ou ela ficou muito comprimida dentro do tanque do carro. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso acertar a octanagem dela. Ramificar ela ajuda muito, porque ela não tem tanto contato uma molécula com a outra. E aí, ela sendo ramificada, melhor. Aí, o que acontece? Aí, ela consegue esperar que eu vá lá e dê partida, que é acender a vela para poder dar a faísca. Caso contrário, ele entra em combustão sozinho. Então, isso a gente chama de... como é que é o processo que a gente chama? Acertar o índice de octanagem, reforma catalítica. Eles fazem uma reforma na estrutura para ela submeter uma compressão com mais facilidade. Tá? Mas isso tudo depois a gente vai vendo também aos poucos. É que aqui está só no início da introdução. Eu não posso me adentrar muito, porque agora que nós vamos começar a ver os compostos. Por exemplo, qual que é a fórmula do álcool? Você não sabe ainda. Então, você não sabe comparar, por exemplo, o álcool e a gasolina com relação à estrutura ainda, porque eu não te mostrei todas as estruturas. Eu só estou falando de hidrocarbonetos, tá? Agora que nós vamos entrar nas funções oxigenadas, que é o que o Enem ama de paixão, que é identificar funções orgânicas, tá? Está lá na página 206, dá uma olhadinha. O ano passado ficou bem difícil, isso aqui foi online, não foi? Então, assim, fica muito difícil de acompanhar, né? Não é a mesma coisa. Mas aí, uma das vantagens é que, se Deus quiser, volte tudo ao normal, porque vocês ainda vão pegar o terceiro ano completo. E o terceiro ano, ele volta tudo, desde a época de Dalton, desde a bolinha de bilhar, vai ver tudo de novo. Então, assim, é uma oportunidade para quem já entendeu revisar melhor, tá? Então, porque não é desvinculado. A matéria do terceiro, ela não é uma sequência. Você aprende no primeiro e no segundo. No terceiro, ele volta tudo de novo, tá? Eu estou até vendo os trabalhos ali. Por exemplo, tem coisa que vocês estão mais adiantados ainda do que o terceiro, um exemplo. Por quê? Porque eles estão revisando tudo de novo. Vocês já estão assim um pouquinho na frente porque é matéria nova. Mas está revisando tudo. E presencial é muito melhor. Nem tem comparação, né? Ó, então vamos lá. Vou tentar fazer assim, tipo, mais passo a passo possível, sem pressa.
que nós estamos até bem, né, na apostila. Então, presta bem atenção. Ó, lembra? Vamos lá, eu vou fazer um resuminho aqui, vocês vão anotar no de vocês. Lembra que na hora de fazer a nomenclatura, o que a gente faz? Caso tenha, a gente coloca as ramificações primeiro, não é? Não é isso? Ramificações. Depois a gente vem com a cadeia principal. O que é a cadeia principal? O prefixo, o intermediário e o sufixo. Vocês lembram disso? Na nomenclatura? Então, vamos lá. O que a gente fazia? Vamos supor que eu tenha uma cadeia principal e ela tem ramificação. Vou só citar exemplo. Ó, isso aqui é uma cadeia principal. Ela tem uma ramificação aqui. Eu preciso numerar a ramificação quando ela tiver uma outra possibilidade. Eu preciso numerar. Então, ramificações, às vezes, precisa de uma numeração. Ah, Lília, mas quando que eu preciso numerar? Aonde o mês pode deixar, depois eu deixo vocês copiarem, tá? Quando que eu preciso numerar a ramificação? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, você sabe que tem um metil grudado numa cadeia de 3 carbonos. Eu não preciso numerar esse metil. Eu posso falar metilpropano. Por quê? Porque eu não posso pôr metil na ponta e não posso pôr metil na outra ponta. Só sobrou o meio. Então, se você for desenhar, você vai falar, a Lilian quer metilpropano. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o prefixo, o intermediário e o sufixo. Próprio. 1, 2, 3. Ah, ligação simples. Ela quer pôr no metil. Não pode ser aqui, não pode ser aqui. Só pode ser aqui. Tá? Esse O indica que é hidrocarboneto. Então, ó, o sufixo hidrocarboneto, ele termina em O, certo? Então, tudo que só tem carbono e hidrogênio termina em O. Aí, o que eu vou fazer? Coloquei o metil, como é um hidrocarboneto, eu vou acertar tudo que falta aqui para o carbono ficar com as 4 ligações. Ótimo. Agora, aqui eu falo 1, 2, 3, 4, 5. Eu falo que tem um metilpentano. Metilpentano. Aí eu vou ver se eu não precisava realmente de numeração, né? Ó, pent, 1, 2, 3, 4, 5. Ligação simples. Nossa, a Lília quer pôr no metil. Eu não posso pôr nas pontas, mas será que ela quer no segundo ou no terceiro? Então, aqui eu fiquei na dúvida. Eu não posso ter essa dúvida. Então, eu sei que aqui precisa de numeração. E é a extremidade. Eu vou começar a numerar de forma que a ramificação fique no menor carbono. 1, 2, se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4. 4 é grande, tá? Então, 4 e 5. Ah, então aqui eu teria que ter colocado 2 metilpentano. 1, 2, então aqui eu metil aqui. Tá? Então, ramificações podem ou não ser ramificadas. Tá? Deve ser numeradas. Certo? Prefixo. O prefixo indica o número de carbonos. Precisa numerar prefixo? De jeito nenhum. O intermediário, ele vai me falar se eu tenho ligações simples, duplas ou triplas. Quando for tripla ou dupla, que tiver mais de uma possibilidade, eu talvez precise numerar. Então, se tem mais de uma possibilidade, sim, senão não.
Então, por exemplo, ó, você vai fazer isso aqui. Prop em O. Se eu for desenhar, eu fico na dúvida? Não, ó. 1, 2, 3. Eu tenho que pôr uma dupla. Tanto faz aqui ou aqui, dá na mesma. Então, propeno não precisa de numeração, tá? Mas eu vou fazer isso agora. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar a dupla aqui. 1, 2, 3, 4, but. Em e O. But, 1, 2, 3, 4. Aonde que eu vou colocar essa dupla aqui, ó? Se eu colocar aqui, já fica diferente. Tá vendo? Então, quer dizer que se eu tenho mais de uma possibilidade, eu olho aqui, ó. Nossa, essa dupla poderia estar aqui e iria me dar outro nome. Então, eu vou numerar, ó. Carbono 1, 2, 3 e 4. Tanto faz daqui ou daqui, vai dar no mesmo número, tá? A gente sempre pega o menor. Então, eu vou fazer but, um espacinho, o 2 tem uma dupla. Ok? Então, intermediário pode precisar de numeração. O que é o sufixo? É agora que a gente vai aprender. Deve ter uns 14 funções mais ou menos, tá? Nós estamos no primeiro. Ó, oi? Eu não ia deixar a gente. É verdade. Pega o bastidor. Não, a gente vai. É porque essas nomenclaturas são todas iguais. Agora que eu vou fazer a parte do próximo sufixo, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer agora, eu não preocupei tanto, porque eu fui fazendo e apagando, porque aquilo ali a gente já tem. Hidrocarboneto, isso aqui é só revisando, tá? Isso você já tem. O que eu estou acrescentando na aula de hoje? Eu vou fazer uma lista aqui, ó. Só que nós estamos onde ainda? Ó, álcool. Qual é a terminação para álcool? Ol. Então, vamos lá. Álcool. O que tem que ter para ser um álcool? Nós temos um R. O que é o R? Carbono, tá? Esse carbono tem que ser saturado. Então, vamos colocar R, não, vocês vão fazer confusão. Primeiro, deixa eu fazer um negócio. Agora vai ficar mais fácil. Um carbono saturado, tá? Vou colocar exemplo. Depois eu dou um nome. Ô, Luiz Antônio, tá muito pequena a letra? Não, tá boa, Lilian. A internet às vezes dá uma falhada, aí dá. Aí fica meio ruim de ver, mas tá bom. Tá, joia. A minha direção tá boa. Tá ruim? Nossa senhora. Mas aí de casa, que vocês percebem, assim, tipo... É, porque embaixo, sabe? Aí não dá pra chegar ali. O vídeo vai Ah, qualidade. mas vocês já falaram isso? Não. Já não, tipo, acho que eles têm noção, mas é porque eu tenho, entendeu? Então, Ontem na aula do YouTube vai ficar legal para esse então. quando é assim, geralmente a gente pega, tipo, sei lá, dá uma segurada pra nada colocar, então. Ah, tá. Então, ela cai, né? Volta rapidão e depois não cai. Pelo menos tem internet, né? Mas é muito... Ó, a internet está ruim praticamente em todos os lugares. Porque eu em casa mesmo, nossa, ontem estava péssimo. Eu acho que é muito... Agora, todo mundo fazendo uso, né? De vídeo e tudo mais, isso puxa muito. Eu fico imaginando desses aplicativos, né? Quem criou esses aplicativos aí que estão usando para dar aula hoje, tá? Reuniões, aula.
vou pegar uma água, eu vou pôr o nome deles, tá? Ó, naqueles 4 que eu vou ver aqui. Pô, verdade. Eu também, eu usei. Peguei essa bosta, não. Essa pra mim tá. É melhor que tem. Tem umas 20 igual personagem, né? Tem que usar máscara. Né? Vai ter, você Onde fui trabalhar, aí Ah, cheguei não, presta atenção, lá na cocheira. Daí cheguei lá e tal, aí na hora que a gente tava tomando café, Matheus, você não liga não, e aqui a gente veio hoje com o Bolsonaro, a família não deve mexer pra mim não, não deve gostar desse pra mim não. Aí eu não gosto não. Pô, Marcos, pô, sei lá. Nossa, pô, não sabia da Poxa. Eu não, trabalho no escritorinho lá. Pronto? Ó, vamos lá então. Como é que a gente vai analisar se isso aqui é um álcool? Olha o que vocês vão fazer. Vocês vão procurar. Como é que eu vou explicar para vocês? No geralzão, assim, eu queria uma questão, gente, já do Enem, pronta. Só para vocês verem o que eu estou falando. Pega o seu aqui, ó. Pega lá na página 219. Tá vendo? Página 219, o número 4. Vocês estão certos? Não. Gente, ó, 219, número 4. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Tá vendo esses compostos aqui, ó? Ele está perguntando aqui embaixo quais funções, ó, sufixo é a função. Quais funções eles apresentam? Logicamente, isso aqui a gente já está lá no final, tá? Mas é só para vocês analisarem. Eu não fico muito presa à nomenclatura, mas eu tenho que passar para vocês, tá? Eu não posso só pedir para vocês identificarem, eu vou explicar tudo até como se dá o nome. Mas nós vamos fazer o seguinte, uma dica. Você vai olhar para isso daqui, ó. Por exemplo, lá na primeira, no número 1, tem hidroxila? Tem, não tem? OH. Hidroxila é OH, ó. Ó, tem hidroxila nesse composto? Tem. Só que aí, na hora que eu terminar de passar todas as funções, vocês vão ver que tem hidroxila no álcool, tem hidroxila no enol, tem hidroxila no fenol, no ácido carboxílico, aí você vai falar, pronto, como é que eu vou saber qual que é? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar na hidroxila, olhou na hidroxila, você vai olhar em quem ela está grudada. Onde que ela está grudada? No carbono, não tá? Esse carbono só tem traços simples ao redor dele. Olha ao redor desse carbono aí. Só tem traços simples? Não. Então, não é um álcool, tá? Eu não vou falar o que é, porque nós não vimos as funções ainda. Então, como que a gente vai ter certeza que é um álcool? Eu vou olhar para a hidroxila, olhar no carbono que ela está grudado diretamente. Esse carbono tem que ser saturado. O que quer dizer saturado? Somente simples ligações. Ok. Vamos lá agora para dar o nome. Nós vamos manter isso daqui, ó. Tá? Ela é uma cadeia ramificada? Não. Ela só tem essa sequência, esse carbono.
tá? Então, nós já vamos direto para os prefixos. Quantos carbonos tem essa estrutura? Um só, ó. Certo? Carbono, só tem um. Então, é match. Tipo de ligação. Um carbono não tem nem como ter dupla e tripla. Então, vamos. Olhando aqui, não tem uma hidroxila ligada num carbono saturado? Essa função é álcool. Qual é a terminação que eu vou colocar? Ol. Como é que é o nome desse composto? Metanol, tá? Esse daqui é uma cadeia normal? Sim, não tem ramificações. Quantos carbonos tem? 2, né? Et, ligações simples. Terminação. Ó, esse é o álcool, o etanol, tá? Aí, o que que nós temos? A hidroxila é chata pra caramba, por quê? Porque a hidroxila, ela pode andar na cadeia toda. E quando o grupo funcional pode andar na cadeia, ele pode ser numerado. Então, aqui é um caso que talvez precise de numeração. Então, vamos lá. Aqui, tem algum outro lugar para eu colocar esse ol? Não. Aqui, se eu colocar hidroxila nesse ou nesse, dá diferença? Não. Agora vamos para cá. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, cadeia principal com a hidroxila. A cadeia com a hidroxila. Tá vendo que são iguais? Tudo é prop. Ó, prop e prop. Então, vamos lá, ó, prop. Aqui também é prop. Eu vou baixar a câmera, tá? Porque eu tô achando que não vai dar para ver aqui embaixo. Ou dá para ver? Dá para ver, Lili. Ah, então vou quebrar isso aqui. Ó, agora, ligação simples, Aí, olha comigo. Esse tem OH. O OH não está na ponta? Esse tem OH também, mas onde que ele está? No meio. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ou seja, o mais próximo da hidroxila. Então, eu vou dar uma pausa, colocar ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Vou dar uma pausa. 2 ol. Até aí tudo bem? Repete essa parte do Ó, isso aqui é uma cadeia de 3 carbonos que tem hidroxila. Essa hidroxila, ela pode estar nas pontas ou no meio. Então, quer dizer que eu tenho 2 tipos de nome. Se tiver na ponta, é o propian 1-ol, quer dizer que está no primeiro carbono, ou eu posso ter o propian 2-ol. Eu posso ter o propian 3-ol? Isso, não, porque senão a numeração ia pegar o contrário, tá? Então, aqui, com 3 carbonos, eu só tenho a opção de estar na ponta ou no meio. Aqui eu não preciso de numeração, porque não tem opção, é só ponta. E aqui também não preciso de numeração, porque é só ponta, tá? Sempre a partir dele, isso. Agora você vai ter uma ordem. Você lembra que eu falei para contar a partir da ramificação? Você contava a partir dela, até aparecer isso aqui. Apareceu duplo e triplo, você não contava a partir dela? Agora apareceu o sufixo, agora você tem que contar a partir do grupo funcional, tá? Aí, gente, ó, se eu fizer isso aqui, ó, isso não é álcool. Por que não é álcool? Ah, Lília, mas tem hidroxila, não tem? Tem. Mas olha o carbono. O carbono tem dupla. Não pode ter dupla, tá? Então tem que tomar muito cuidado para eu afirmar que isso é um álcool. O carbono tem que ser saturado. Isso aqui vai entrar em uma outra função chamada enol.
tá? Então, é muito detalhado. Vai ser mais de 10 itens aqui, tá? Mais de 10. E vocês vão ter que guardar as características de cada grupo funcional, tá? Aí, gente, tem outra coisa. Existe o nome usual, tá? Isso aqui é o nome oficial. Por que vocês acham que o posto de gasolina trocou? Antes não era gasolina e álcool nas bombas? Por que trocou? Se eu ponho no meu posto de gasolina que eu estou vendendo álcool, eu posso vender esse, eu posso vender esse, eu posso vender esse, eu posso vender esse, tudo é álcool, tá? Então eu tenho que especificar, álcool é uma função, não é uma substância específica. Então, o que o posto vende? Etanol. Isso aqui é de Fórmula 1, tá? Isso aqui tem chama invisível, extremamente perigoso, tóxico, causa cegueira, tá? Quando eu falo de chama invisível, você só vai sentir, tipo, num claro aqui. Se estiver pegando fogo aqui, você não vê, só você passar por cima, tá? Então, é bem perigoso. Ele é tóxico, causa cegueira e mais. Tá vendo que ele tem um carbono, esse tem 2, tá? Esse aqui vem da destilação seca da madeira, tá? E essa produção dá para produzir no laboratório ou destilação seca da madeira. Esse aqui é cana-de-açúcar, pode falar. Cana-de-açúcar. É a mesma coisa, só que a gente tem uma variação de hidratação. Nós temos o etanol anidro e nós temos o etanol hidratado. Então, vamos supor, foi proibido o de 92,8%, lembra? Porque ele estava causando muito acidente, principalmente para quem vai acender churrasqueira e joga esse álcool em cima da churrasqueira. Aí foi proibido. Aí depois passou a ser de 48 graus, se não me engano. Então, olha o que é o de 48. Ele tem mais água do que álcool. Então, se você joga aquele álcool, não sei se vocês já fizeram um teste. Se você pegar o álcool 48 graus e jogar no carvão, você perde o carvão. Por quê? Porque ele molha. Aí o álcool evapora e o carvão fica molhado. Não vai pegar fogo de jeito nenhum, tá? Então, é um dos casos de não conseguir acender churrasqueira que aquele álcool estava sendo vendido. Aí agora, né, por conta do Covid, ele está sendo comercializado em gel, né, em 70 graus. O que é esse graus, né, que é o que a gente chama de graus de saco? É como se fosse a porcentagem. Se eu falo para você que eu tenho álcool 92%, é 92% etanol e 8% água. Se eu falo que ele é 48%, é 48 álcool, 52 de água. Então, ele tem mais água do que álcool. Esse que a gente está usando, que é o que, segundo eles, dá o efeito, é o de 70%. Quer dizer, 70% daquela mistura é álcool e o restante é água. Tá? Então, nós temos isso em termos de porcentagem. Aí, por exemplo, esse etanol, ele não é conhecido como álcool etílico, não é? Não está escrito álcool etílico também lá no supermercado? Por que tem esse nome? É um nome usual. Por quê? Ó, lembra que a gente aprendeu as ramificações? O que é um CH3? Não é um metil? Então, o que ele faz? Ele põe um nome usual, ele chama de álcool. Como isso é metil, ele chama de metílico. Isso aqui não é um metil, ele chama de álcool etílico. Esse aqui, 1, 2, 3, unido pela ponta é o propilo, não é? Unido pelo meio é o isopropil. Lembra das ramificações? Então, esse aqui é o álcool propílico e esse é o álcool isopropílico. Ok? Então, tem nome usual e tem nome oficial.
Nome oficial é da IUPAC, que é a União da Química Pura e Aplicada. Isso quer dizer que todo mundo segue essa mesma regra. Qualificação, prefixo, intermediário e sufixo. Tá? Então, isso daqui que nós vimos são álcoois. Não, o álcool de bebida é a mesma coisa, tudo é etanol, tudo é isso aqui, ó. Só que aí, o que que muda? O que que muda às vezes? O que que é o etanol? O etanol, ele vem da fermentação da glicose. Então, vamos supor, se eu te falar assim, olha, só dá para fazer álcool com cana-de-açúcar? Não, você faz com milho, com beterraba, tudo que tiver sacarose, você faz álcool. Que é a glicose fermentada da isso aqui. Então, por exemplo, eu consigo fazer um licor de jabuticaba sem colocar álcool, deixa de fermentar. A fermentação da glicose, ela gera álcool. Então, a estrutura álcool etílica é uma só tem uma fórmula. O método com que você consegue, aí, desde que tenha sacarose, hidrólise, fermentação da glicose, você consegue. Por exemplo, tem lugar onde o álcool é produzido com beterraba. No Brasil, eu poderia fazer com milho, né? Só que aí, imagina, o milho não serve de ração para gado. Eu ia tampar um santo e estampar o outro, né? Por quê? Porque eu ia tirar alimento do gado. Então, por que a cana-de-açúcar é viável? A cana-de-açúcar é viável por quê? Uma, porque ela ocupa menos espaço, ela cresce para cima, tem uma quantidade grande de sacarose, né? Então, imagina se fosse com beterraba, com milho. Então, obter combustível da melhor forma possível. Só que aí tem, logicamente, as desvantagens. Tem que ter uma área muito grande, você tem que estar plantando outros alimentos ali, intercalando a terra, porque, né, tira muito nutriente. Por exemplo, a cachaça tem grau, tem sim, aí no caso da pinga, a gente considera como grau, que é o teor de álcool que tem. Você pode ver, por exemplo, quando a gente pega uma cerveja, ela tem 4,5%. Aí você pega uma bebida destilada, tem bebida destilada que é 20%, 40%. Aí depende, essa porcentagem é o teor de álcool que você tem. Ô, Lili. Oi? O Matheus tá falando, desculpa. Eu achei que ele estava testando, você não pode falar. Aí no caso da marca, eles colocam álcool lá ou eles só usam da fermentação? Não, é porque assim, ó, quando pega a garapa, né? Porque pega a cana, faz a moagem da cana, aí eles têm que fazer com que essa sacarose hidrolize. Ela vai formar a glicose para essa glicose ser fermentada. Aí você coloca lá as leveduras que vão provocar a fermentação. Tá? Aí depois desse álcool pronto, aí vai para destilação fracionada. E aí depois sobra aquela vinhaça que eles jogam, que tem aquele cheiro forte, horrível. Mas aí primeiro, o que eles fazem? Depende da usina. Tem usina que só trabalha com fabricação de álcool. Tem usina que trabalha com a fabricação de açúcar e álcool. Por quê? Porque lá no comecinho, quando ela fez a garrafa, se ela fizer a cristalização, ela tem açúcar. Aí o que sobra, aí sim, vai passar por um processo de hidrólise e fermentação, aí tira o álcool, aí depois o resto joga fora. Ela precisa de um aquecimento, porque isso aqui, para tirar o álcool daquela fermentação, precisa de energia, de calor. Então, eles usam o próprio bagaço da cana para queimar, para poder fazer aquela caldeira aquecer, para poder a destilação. Aí, o que é a ideia? Por exemplo, quando faz a fermentação, né, da glicose para poder formar. Então, você quebra a sacarose em glicose e frutose, faz a fermentação, gera álcool. A celulose é muito difícil de hidrolisar. Por exemplo, nós não hidrolisamos, é só os ruminantes que tem o processo de hidrólise da celulose. Agora, imagina que interessante, se eu pegasse o bagaço da cana, hidrolisasse essa celulose até chegar em glicose, fermentasse e produzisse combustível. Eu ia ter tipo 100% de vantagem na cana.
porque o custo é muito grande. Hidrolisar essa celulose é muito difícil. E aí fica mais caro, né? Tipo, aí o processo em si não seria vantajoso. Faz, se não me engano, 1 tonelada de cana para dar 17 litros de álcool. É bastante. Então, mas eu falo assim, hoje em dia, mesmo assim, se for analisar, é um processo bem caro, né? Mas se fizesse isso, imagina, com papel velho, tudo tem celulose, dava para você fazer combustível. A reciclagem, imagina, você conseguir converter lixo em combustível, seria vantajoso demais. Aí, vocês estão estudando, formando? Aí vai estudar isso. Imagina, salva a pátria fazer isso tudo. Ô, Lili, Pode falar. eu ia falar que tem um processo que faz uma bebida lá no Japão, que eu não sei se é o mesmo processo, mas É tipo, o saquê? isso, exatamente, O saquê do arroz. sim, e é igual? É um processo de fermentação também, só que aí é de outro, é um tipo, é o álcool, mas é por fermentação do arroz, que aí é do amido, né? Isso, eles cospem no arroz, né, se eu não me engano, e, Então, por que que eles fazem isso? aí a amilase salivar quebra, né, o amido, aí a glicose fermenta e tal, não é? Porque, ó, por exemplo, nas tribos indígenas, o jeito deles fazerem bebida alcoólica é o amido, né? Mas eles usam mandioca. Eles vão mastigando, mastigando, vai cuspindo dentro de um lugar e depois vem do estômago, né? Aí eles vão cuspindo ali, fermenta, aí depois aquilo ali vai ser fermentado, porque aí já fez a quebra, né? O amido já fez a quebra. Não, mas assim, tipo, não é. Isso é coisa de indígenas. Mas o processo em si, você vê onde que ainda é feito assim? Sei lá. Luiz Osório, Oi? você leu que é feito assim? Não é feito assim, mas tipo, não é, eles não fazem para comercializar, por exemplo, pelo que eu Eu li. falei, vai para vender o saquinho, eu não sabia que era assim, não. Mas Não, aí para eles lá fazem. As parece que tribos tipo, indígenas fazem com mandioca. parece que lá eles fazem em tipo celebrações, então vai lá as mulheres de Isso, determinada família e tal e fazem esse processo. é isso mesmo. Mas ele normalmente quando você sai preocupado nisso aqui? É do arroz. Não, mas aí você tem, né? Que quebra milho você tem, igual se fizesse no milho. A celulose é que é cara e difícil. Nem a saliva dava conta, porque a gente não consegue, só se eu pegar a saliva da vaca, não tem sabe, tá? Pode. Ó, então essa parte de álcool ficou legal aí? Pode apagar aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui maior para falar. Você quer fazer um saquinho, Matheus? A gente traz aí. Mas eu não falei não é nada. Ô, Lília, Oi. mas quanto tempo demoraria para esse processo? Olha, eu não sei te falar exatamente o tempo certinho de fermentação, porque depende do que a gente está trabalhando. Se é o arroz, se é o milho, se é o açúcar. A gente pode Entendi. até dar uma pesquisada e ver os tipos todos. Tem da beterraba, tudo tem que é sacarose, dá para fazer. Entendi. E outra coisa, tem vários tipos de processo de fermentação. Né? Leveduras, a gente pode passar o próprio milho triturado, por exemplo, no açúcar. Eu fiz algo uma vez, a panela de pressão, com serpentina, e eu usei a garrafa e quireirinha de milho para fermentar. Capaz. Legal. Só que como eu não consegui pôr termômetro na panela, eu só fechei o pincel. Sabe quando você fecha aquele pininho de Durepox? Sei.
E aí, naquele que fica girando, eu tirei aquele pino e pus uma serpentina. Porque aí Entendi. saía o vapor por ali e passava dentro de uma lata de 20 litros de água. Aham, sei. Nossa, que legal. Oscilava muito, então, só que como não tinha termômetro e coluna de fracionamento, estava oscilando muito. Tipo, Como assim? álcool, pinga, porque assim, passava água junto, uma hora passava mais alto, porque eu não conseguia controlar a temperatura. Entendi. Entendeu? Nossa, Aí não tem como você ver se está puro ou não. aham. Mas também ficou legal. Nossa, que legal, não sabia. Não, ficou muito legal. Uma das ciências que tem. Ó, deixa eu ver. Ah, para pegar uns outros aqui agora. Olha, eu posso apagar aqui? Oi, Oi? eu vi um cara, ele fez um vídeo, ele pegou uma garrafa normal de água, assim, você ficava garrafinha. Eu não sei, eu acho que ele colocou álcool dentro, tipo, álcool normal. Aí ele colocou, aí ele tipo, girou a garrafa assim e dividiu. Aí ele chacoalhou, no que ele solta, a garrafa meio que estoura assim. Ele estoura ou enche? Enche de novo, mas dá uma estrada. E aí, tipo, volta ao normal, assim. Ué, porque o álcool é por conta de vaporização, né? Tipo, ele é mais volátil do que as outras substâncias. Se der isso com água, não vai funcionar. Sim. Mas aí, como você aqueceu, porque quando ele aqueceu, ele aqueceu de álcool. E aí as moléculas se evaporam mais rapidamente. Aí lá que ele solta a garrafa. Aí ela volta ao normal. É o que eu falei para você, de chacoalhar uma substância, a colisão de uma molécula mais volátil e luz. Então, aí ele separa essas ligações e vai montando para cada Se lado. fizesse com álcool, tipo, e a gente usa 30%, não faria a mesma coisa, porque tem água no meio. Não, tem água, mas aí depende da quantidade do espaço que você quer inflar. Entendeu? Então, vamos supor, mesmo que for algo normal, se você pegar uma garrafa de 2 litros ou um pouquinho só para você nem coloca, depende da quantidade que você colocar ali dentro. Depende do recipiente. Você tem uma ideia? Eu falei negócio de distanciamento por exemplo, você pega água. O que a gente aprende desde pequeno? A gente aprende que no sólido as moléculas estão juntinhas, não é? Sim. Aí depois, no líquido, elas estão mais separadas. E no gasoso, elas estão bem separadas. Não é assim que a gente aprende? Aí, o que eu faço? Eu tenho um sólido. Se eu quero passar para o líquido, eu tenho que afastar essa molécula dessa. Isso depende da força intermolecular. Se for uma força muito forte, precisa de muita energia. Se for uma molécula muito pesada, precisa também de mais energia. Aí ela vira líquida. Aí você quer passar para o gasoso. Você tem que quebrar essa tração e passar para o gasoso. Você pega o gás, volta para o líquido, o que ele faz? Ele junta, passa para o sólido, ele junta. A água não segue nenhuma dessa teoria. Por quê? Se eu colocar água para congelar, ao invés dela juntar, ela afasta. Por isso que ela estoura a garrafa. Mas aí você vai perguntar por quê? Fala, a natureza é tão inteligente. Você tem aqui, ó, o mar, por exemplo, né? O que você aprende com relação à densidade? Não é massa por volume? Densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o volume, menor a densidade. Todas as substâncias, elas estão líquidas assim, ó, tá? O que acontece? Quando elas congelam, elas diminuem o volume. Se ela diminui o volume, ela aumenta a densidade, ela afunda. Não afunda? Então, todo sólido daquele líquido tende a afundar no líquido. Então, vamos supor, eu pego qualquer substância. Ela está líquida aqui. Se eu pegar o sólido dela e colocar, ele vai afundar. Imagina se fosse assim com a água. Existiria vida aqui debaixo, nos lugares onde tem gelo? Não, porque ele iria afundar. Então, a água, o que ela faz? Quando ela congela, ela afasta as moléculas ao invés de juntar.
Então, por isso que o gelo ele fica flutuando na água. Ele não afunda. Não existiria vida nos lugares gelados se a água não fizesse isso. Se você perguntar por quê, é a única que não obedece às regras das outras substâncias. Aí você coloca, por exemplo, uma garrafa de filtro com água no congelador. O que ele vai fazer? Vai estourar. Por quê? Porque ela vai afastar e não tem para onde afastar. Agora, se você colocar, por exemplo, um plástico deformável, aí a garrafa estufa. Agora, se você colocar vidro, ela vai estourar. Já aconteceu de você colocar numa forminha de gelo, a hora que você vai, o gelo está para cima da forminha, vai ter mais água? Então, a água faz esse efeito, ela faz tudo ao contrário do que a gente entende por teoria. E por que se... Era para ela juntar, e ela não, ela afasta. E aí ela ocupa um falso volume, por exemplo, quando eu coloco gelo na água, ele não aumenta de volume, você já reparou? Você não fica nem com mais água nem menos água. A hora que ele derrete, por quê? Porque ele já está ocupando um volume ali, onde eu tenho espaços vazios. Então, se perguntar, por exemplo, por que o gelo flutua na água? Tem gente que fala, porque tem bolhas de gás, tem não sei o que, não. É porque o volume do gelo é maior, porque tem um espaço maior entre as moléculas. E aí, por ele ter um volume maior, a densidade dele diminui e ele sobe. Certo? E a água é a única substância que faz isso. E quando a gente vai, por exemplo, fazer gelo, não sei se isso é verdade, mas quando você colocar água normal, assim, por exemplo, ambiente gelado, na hora que ela congela, ela fica aquele negocinho branco dentro dela. E se você colocar água quente, fala que o gelo fica transparente. Não é verdade ou não? Ó, em termos de transparência, depende da temperatura. É tipo choque térmico. Você já fez algum teste desse tipo de coloração? É que assim, eu acompanho um vídeo no Facebook. Então. Aqueles drinks, sabe? Você quer um drink ou gelo transparente, só fazer com água quente. E aí o gelo fica transparente, vai ficar com aqueles. Eu vou procurar saber as temperaturas certas para isso. Por exemplo, quando eu falo para você que a água tem ponto de fusão 0 graus e ponto de ebulição a 100, isso depende de onde eu estou. Por exemplo, aqui não é essa temperatura. É por conta da nossa pressão atmosférica, né? Então, a água ferve a 100, congela a 0 graus. Aí, quando eu coloco ela no congelador, ela vai perdendo calor até ela igualar. Porque sempre o quente perde para o frio. Então, ela vai perdendo. Se ela perde muito rápido ou muito devagar, vamos ver se tem alguma coisa a ver com a coloração. Mas ela dá uma esbranquiçada. Tem um negócio na internet que fala sobre gelo quente ou gelo instantâneo, que a pessoa põe o dedo assim, aquilo vira gelo. Aquilo não é gelo. Aquilo é acetato de sódio. São soluções super saturadas. Você tem que fazer o seguinte: você coloca muito sal dentro de um pouquinho de água. Fica tipo uma pasta. Você leva no fogo, em banho-maria, e deixa aquilo, porque tem uma solubilidade muito grande que aumenta a temperatura. Aí vai ficar um líquido transparente, você não pode piscar, você pode mexer nele. Você tira ele daquele jeitinho e deixa esfriar. A hora que ele volta para a temperatura ambiente, aquilo é uma solução super saturada. Eu elevei a temperatura, forcei uma solubilidade e não agitei. Se eu fizer assim com o dedo, ele cristaliza na hora. E como ele é meio cristalizado, parecendo gelo, dá a impressão que está formando gelo de baixo para cima. E esse real no fundo ele é quente. Na internet está escrito gelo quente, gelo instantâneo, mas aquilo não é gelo, é solução super saturada de acetato de sódio. Tá? De gelo, assim, de pôr a mão na água e virar gelo, isso não acontece, não. Tá? A não ser que a gente pegue, por exemplo, quando ela está quase na fase, sabe quando aquela já ela está quase na fase, você dá um choque térmico e ela congela? Que aí você tira ela do congelador, você relou nela, começa a congelar inteira. É isso, igual cerveja. Mas eu vou ver para você a temperatura com relação à cor, porque isso eu não tinha visto, não. Aí tem muita coisa hoje, até o menino mandou para mim um vídeo
que o cara põe uma pilha na água, pega um prego torto e enfia, aquilo é feito. Pelo que eu sei, não tem nada relacionado com aquilo ali que faça desentortar. Você tem, tipo, processo de desenferrujar, né? Tirar a ferrugem, oxidar, reduzir, que está ali, mas em termos de mexer na estrutura a ponto de desentortar, ele é muito rápido. Ele põe o prego já. Aí eu já. Então, mas aquilo ali também pode não ser o prego, é isso que eu não sei. Porque tem um material que é de solda, você já viu? Que ele parece um prego arame, só que ele é mole. É verdade? Sabe aquele negocinho molinho? Aí você pode entortar ele e depois você estica. Ele pode ter entortado, esticado, colocado vivo. Então tem muita coisa hoje que está complicado, porque tem recurso demais para fazer qualquer feito de experimento, e aí você fica quebrando a cabeça para ver se faz. Teve um aluno uma vez que queria fazer um que era com água oxigenada no volume 200, não sei o que era lá, que aí ele colocava dentro de um vidro, ele tipo, clareava essa sala, sabe assim, tipo. Aí eu falei, gente, mas não tem nada aqui, não tem nenhum fundamento. E o cara fez o vídeo e aparentemente fica fluorescente, só que não é brasileiro o vídeo. Aí eu falei, eu não sei se esse negócio dá certo, não. Então tem muita coisa que a gente tem que procurar saber, se às vezes é montagem ou se é de verdade mesmo, né? Ó, já é 8h28, eu vou pedir para que vocês não façam nada até semana que vem, porque eu vou passar mais exemplos de álcool. Eu não estou correndo muito, vocês viram que a gente já está na 16. Como é que está o pessoal aí? Então, eu vou fazer assim, que o Fernando está falando que eu sou telecurso. Estou assim, Fernando. Aí eu vou fazer assim, então. Eu vou dar uma pausa, tá? Vou trazer o trabalho semana que vem, eu vou trazer o trabalho de maio. O de junho vocês já entregaram? Não, tem que entregar no final de semana. Tá, então aí a semana que vem a gente já tá, vamos fazer uma revisão, né, dessas coisas. Eu vou dar uma olhada na matéria de vocês, ver o que do ano passado que a gente vai precisar agora. Qualquer coisa eu dou uma revisada naquela parte, nessa parte de forças intermoleculares, polaridade, tá? Para a gente poder dar sequência, certo? Podem guardar aí, descansar, por certo material. Ô, Lilian, Oi, desculpa. Oi. eu ia fazer uma pergunta para você Pode sobre perguntar. o trabalho. Ah, do trabalho. É de qual? É de maio ou junho? De junho. De junho? Isso. Você quer me mandar de novo a cópia? Manda sim, peraí, vou tirar. Tá joia. Gente, ainda tá. Ô, gente, pessoal de casa, tá? Tá dispensado. Pode. Por quê? Por quê? Pode ser desigual. E essa ideia do não. Na pergunta que ela deu história dela, e aí ela fala meia hora do meu. Oi, Charles. Não, vocês ela tem Campinas. Eu acredito que ela não tem marcar. Tem realmente, não dá para ser, mas ela marcou assim.
E aí, não tem jeito. Tchau, gente. Tchau, pessoal de casa. Ô, Luiz, Oi, Lili. você já mandou? Já mandei. Deixa eu ver. Acho. Ah, tá. Esse daqui, qual que é a dúvida? Então, eu não sei porquê, mas eu tava na minha cabeça que eu teria que achar, assim, o meu raciocínio foi o seguinte, eu teria que achar a cadeia principal, né? Aham. Só que aí tem uma de 9 e tem uma de 8, se eu não me engano. Aham. Só que na de 9, a dupla fica no número maior. Eu pego a maior mesmo assim? A de Ó, 9? você vai pegar a maior sequência que tenha a dupla. Então, é essa de 9. Você vai começar nesse CH3 de baixo. Entendi. Você vai pegar, ó, vai ficar CH3, CH2, C dupla, CH, C, CH, CH2, CH2, CH3 lá em cima. Entendi. Ok. Então, tem que ser a maior que tenha a dupla ligação. Então não importa a posição dela, ela tem que ter a Não. dupla e tem que ser a maior, entende? É, Aham, ok. Eu não sei por que eu tava na minha cabeça que teria que ser a maior em que a dupla ficasse na menor posição, não sei por quê. não preocupa. Aí na hora de numerar, você vai numerar o mais próximo da dupla, mas depois que você já achou a cadeia principal. Entendi. Ok, então. Certinho. Então tá, joia. Obrigado, viu, Lili? Nada, tchau. Tchau. Ó, então aqui a maior vai